Inscreva-se. Ative o sino para receber as notificações. Lobisomem do manicômio. Eu nunca pensei que viveria algo tão perturbador quanto o que testemunhei quando trabalhei, ainda jovem, em um antigo manicômio localizado no interior do estado de São Paulo. O prédio, erguido no começo do século passado, já tinha uma atmosfera pesada, com corredores úmidos, grades enferrujadas e portas de ferro que ecoavam a cada vez que eram trancadas. Ali, histórias macabras circulavam entre os funcionários. Pacientes que viam vultos, gritos inexplicáveis nas madrugadas e até mortes misteriosas. Mas o que me marcou para sempre foi o caso de um homem conhecido entre nós como Jair, que dizia, com todas as letras, ser um lobisomem. Jair havia sido internado depois de atacar vizinhos em um vilarejo próximo. Os relatos eram de arrepiar. Animais mutilados, uivos na madrugada e até uma criança encontrada ferida. Quando foi capturado, estava nu, coberto de sangue e com os olhos esbugalhados. A população, tomada pelo medo, exigiu que fosse isolado. Foi assim que veio parar no manicômio. Desde o primeiro dia, ele se mostrou diferente dos demais internos. Não era um homem comum em delírio. Tinha um olhar profundo, quase animal, e se movia de forma estranha, como se estivesse sempre pronto para atacar. Durante as noites de lua cheia, os enfermeiros relatavam que Jair urrava, batia a cabeça contra as grades e rosnava de maneira assustadora, como se realmente estivesse em transformação. No início, achei que era apenas mais um caso de esquizofrenia grave, mas certa noite, escalado para a ronda noturna, tive uma experiência que mudou tudo. Era inverno. O frio cortava e o manicômio estava em silêncio sepulcral. Ao passar pelo corredor das celas, ouvi um som baixo, um rosnado que arrepiou cada fio do meu corpo. Me aproximei devagar da cela de Jair, e o que vi me gelou a alma. Ele estava de pé, completamente imóvel, olhando para a lua que entrava pela pequena janela com grades. Seus olhos brilhavam como se refletissem a luz. Quando percebeu minha presença, sorriu de um jeito que não parecia humano. Então falou, "Você sente, não é? Ela está me chamando. A lua quer que eu saia daqui." A voz dele era grave e gutural, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. Tremendo, tentei disfarçar o medo e continuei a ronda. Mas ao virar as costas, ele soltou um uivo tão forte que ecoou por todo o prédio. Outros pacientes começaram a gritar desesperados. Na manhã seguinte, encontramos a cela de Jair toda destruída. As barras de ferro estavam retorcidas, como se uma força descomunal tivesse tentado arrancá-las. O mais estranho é que ele tinha cortes profundos nos braços, mas não parecia sentir dor. Apenas ria, com os dentes cobertos de sangue. Os médicos tentavam explicar com diagnósticos, mas até eles pareciam inseguros. Alguns funcionários juravam que Jair mudava fisicamente nas noites de lua cheia. Diziam que seu corpo inchava, os músculos se destacavam e sua voz se tornava animalesca. Eu, que tentei me convencer do contrário, vi com meus próprios olhos quando ele, numa madrugada, estendeu o braço para fora da cela e agarrou um cachorro que havia entrado no pátio. A força com que esmagou o animal não podia ser de um homem comum. O caso se tornou insustentável. O diretor do manicômio decidiu transferi-lo para uma ala isolada, nos fundos do prédio, onde ninguém mais teria acesso. Mas naquela última noite antes da transferência, aconteceu o pior. Durante a ronda por volta das 3 da manhã, ouvimos um som seguido de gritos ensurdecedores. Corremos até a cela e vimos que a porta estava arrebentada. Jair havia escapado. O que se seguiu foi um caos absoluto. Pacientes berrando, funcionários correndo de um lado para o outro. Eu e mais 2 enfermeiros seguimos os rastros de sangue até o pátio. Lá, sob a luz pálida da lua cheia, vimos Jair, mas ele não estava mais totalmente humano. Seu corpo parecia deformado, coberto por pelos, e os olhos brilhavam em vermelho vivo. Quando nos viu, soltou um uivo horrendo e correu em nossa direção. Disparamos tranquilizantes, mas ele simplesmente sumiu na escuridão com uma velocidade impossível. Na manhã seguinte, o manicômio inteiro estava em pânico. Jair nunca mais foi encontrado. Alguns dizem que fugiu para as matas da região e que até hoje, em noites de lua cheia, moradores escutam uivos vindos do antigo prédio abandonado. Eu não sei explicar o que vi. Não sei se Jair era realmente um homem doente, convencido de que era uma besta, ou se carregava dentro de si a maldição do lobisomem. Mas desde aquela noite, toda vez que a lua cheia aparece no céu,
Lembro dos olhos brilhando na cela e do som daquele uivo que ainda ecoa na minha mente. O que achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você tem um relato e quiser mandar pro canal, envie para os nossos contatos de e-mail e WhatsApp que aparecem aqui na tela.